Outro dia eu fiz um vídeo, né, sobre as perguntas que mais fazem para quem tem burnout. Mas hoje eu queria falar sobre a pergunta que eu mais fiz para mim, depois desse burnout. Foi a pergunta que eu mais fiz para mim e que eu demorei muito tempo para conseguir responder. E a pergunta é: o que tem de diferente o burnout que eu passei de todas as pessoas com quem eu entrei em contato, com quem eu conversei sobre, de quem eu li sobre? Qual é a diferença entre o burnout que eu tive e o dessas pessoas? Porque eu tô aqui há 3 anos e meio quase me tratando, mas ainda sem chegar perto de uma recuperação, enquanto a maioria das pessoas com quem eu conversei que tiveram diagnóstico e tratamento adequados acabaram se recuperando em uma questão de meses depois de fazer um tratamento com um psiquiatra. Por que o meu caso não é um caso de tratamento com psiquiatra e eu ainda não sarei? Aí depois de muito tempo a resposta é a seguinte: eu já falei num vídeo, vou deixar aqui em cima, sobre a diferença do pré-burnout e do burnout. Então, como eu falo nesse vídeo, falando resumidamente aqui, nessa fase de pré-burnout, que eu acho que foram poucos anos antes do burnout em si, que eu tive do trecão, se eu tivesse ido a um psiquiatra, eu acho que eu teria realmente revertido o curso dessa história. Mas não reconheci o que eu tinha, não sabia nem que existia burnout, não procurei ajuda e acabou que alguns anos depois tive o trecão e esse burnout avassalador do qual eu tô me recuperando até hoje. O problema é que o meu burnout teve uma parte física bastante significativa e eu sempre falo a respeito da importância de um tratamento de recuperação de um burnout ser feito em 2 frentes, que é a parte mental e emocional e a parte física. Vou deixar aqui também o link para o vídeo que eu falo sobre tratamento. E não é uma questão particular minha, porque eu tive um burnout avassalador. O burnout, ele desequilibra o corpo de uma maneira muito profunda. Então, além de você se reconectar com a sua parte emocional, com a sua parte pessoal, com a forma como você lida com as coisas, você precisa reequilibrar a parte hormonal do seu corpo, o seu sistema autônomo, enfim, cada corpo é um corpo, cada organismo é um organismo, mas se você pesquisar fadiga de adrenal, você vai ver o tanto de coisas que se desequilibram quando a pessoa tem um burnout. E a diferença entre o meu burnout e o burnout das pessoas com quem eu entrei em contato é justamente a gravidade desse desequilíbrio metabólico, esse desequilíbrio físico que eu tive. Por que nós chegamos numa situação assim tão grave? Por uma soma de fatores que foram acontecendo ao longo de muitos anos, alguns a vida toda. Então vamos listar. Meu modo de pensar sempre foi o mesmo desde que eu nasci. Eu vim com esse HD com algum defeito. Tem alguma coisa na questão de pensamento depressivo e de ansiedade que já veio comigo fisicamente, que também está sendo tratada. Essa seria a parte do psiquiatra. Está sendo tratado nesses tratamentos que eu estou fazendo para a parte física, como se fosse um combo. E eu faço terapia, na verdade já estava fazendo antes do treco, continuei a terapia, já fiz uma análise neuropsicológica para que o trabalho do terapeuta seja mais assertivo e estou colaborando de todas as formas possíveis que uma pessoa pode colaborar com a sua própria recuperação. Comecei a fazer meditação, eu me dedico muito a essa parte de observação, de discernimento das coisas que eu sinto, que eu passo, que eu vejo, como eu reajo para levar para a terapia e a gente poder ser muito profundo nesse diagnóstico de como eu lido com as coisas e principalmente na forma de eu obter através da terapia as ferramentas que eu preciso para conseguir não sofrer mais com as coisas que me faziam sofrer e que me deixavam estressada, né? Essa é a parte da ansiedade que deixa a gente com um modo de pensar que na verdade é altamente sabotador, que joga contra a gente o tempo todo. Eu sempre trabalhei desde o meu primeiro estágio na área de comunicação. Sempre fui redatora, planejamento em agências de propaganda e principalmente de marketing promocional. E esse é um mercado que tradicionalmente tem uma sobrecarga muito animalesca ali. É uma pedreira realmente que eu vejo hoje. Às vezes eu vejo reportagens ou histórias de pessoas que falam assim: porque eu trabalhava 9, 10 horas por dia.
e mesmo sabendo que trabalhar 9, 10 horas por dia é uma sobrecarga, dentro de mim ainda tem uma parte que acha graça nisso. Porque eu falo, como assim, gente, isso é uma sobrecarga? Por quê? Porque daí eu começo a ver o nível da sobrecarga que eu estava sendo exposta e achando normal, achando uma coisa muito natural, porque nesse mercado é realmente o default, é o que acontece em todas as empresas, com todas as equipes, com todas as pessoas. Não é uma falta de organização ou de administração de uma ou outra empresa, de um ou outro chefe de departamento. Nós estamos falando aqui de uma sobrecarga que chegou por muitos anos num nível de ser 20 horas, de 18 a 20 horas por dia, todos os dias, incluindo o fim de semana. Eu não me lembro de ter emendado feriado na minha carreira. De, vamos dizer, 25 anos que eu trabalhei em agência, eu não me lembro de ter emendado feriado. E me lembro de épocas em que eu começava a trabalhar na segunda de manhã e só parava no final da quarta-feira para dormir, sei lá, 5, 6 horas e voltar a trabalhar. Era realmente um negócio assim surreal. Também nesse combo, o início do processo do meu burnout ele começou, na verdade, com um emprego específico que eu tive, em que não só era uma empresa que incitava a competição individual e que promovia muito assédio moral, mas eu fui promovida nesse período em que eu fiquei nessa empresa. Eu vendi a ideia de ter um departamento, me deram o departamento, mas me deram o departamento da pior forma que alguém pode dar o departamento para alguém. Eu tive que engolir uma equipe completamente despreparada. Eu passei a ter as pessoas que eram do meu nível hierárquico anterior, assim que eu fui promovida, se aliando para tentar me derrubar. E eu não conseguia entender isso, porque eu falava, gente, imagina, por que estariam fazendo isso comigo? Eu tô sendo super correta e tal. E uma vez que eu descobri que isso estava sendo feito, eu realmente não soube lidar com esse tipo de dinâmica. Eu também tinha um chefe que puxava meu tapete continuamente. A empresa estava num momento político muito complicado. Eu também, por esse meu histórico de ansiedade, sempre fui uma pessoa com compulsão alimentar. Essa compulsão alimentar, aliada a uma hipoglicemia que eu sempre tive, foi um dos fatores que mais colaborou para que esse treco fosse do tamanho que foi. Eu sempre comi muito açúcar. Quando você tem compulsão alimentar, você vai comendo cada vez mais comidas, vamos dizer, que te dão recompensa, que te fazem se sentir bem. Então você ataca o quê? Açúcar, farinha de trigo, as coisas que fazem o seu corpo funcionar de um jeito que você acha que tá se sentindo. É que nem droga. Açúcar funciona exatamente igual droga. Só que também também como as drogas, você precisa aumentar a quantidade de ingestão de açúcar à medida que vai passando, você vai ficando mais velho, porque você precisa de uma quantidade maior para se sentir tão bem quanto você se sentia quando, anos antes, você consumia uma quantidade muito menor. Esse nível de estresse com esse nível de compulsão alimentar fez com que eu realmente engordasse muito. Sempre fui gorda, mas assim, eu engordei muito, passei dos 3 dígitos e passei bem. E chegou uma hora que eu tava com uma esteatose, esse era o nível do meu sobrepeso. Entendo essa esteatose, o tratamento, na verdade, é você emagrecer. Então, comecei uma dieta feita da maneira correta. Dieta com uma reeducação alimentar, na verdade, e aliada a exercícios, e aí comecei a fazer terapia. Mas eu não conseguia lidar com o estresse de uma forma que eu não sentisse necessidade de compensar as coisas que me faziam mal, que me faziam sentir mal com açúcar. Então, eu consegui emagrecer 40 quilos substituindo o meu jantar por chocolate, por exemplo, inúmeras vezes. Então, na verdade, eu estava focando só no tanto de calorias que eu consumia, sem levar em consideração a qualidade do que eu estava comendo. Isso é a pior coisa que você pode fazer para o seu organismo. Além de tudo isso, o meu corpo, meu organismo, ele tem uma lerdeza. Qualquer coisa que aconteça. É um negócio tão impressionante
eu tenho uma velocidade de processamento muito mais baixa do que a média. Então, se eu e você pegarmos uma gripe agora, a mesma gripe com a mesma intensidade, você vai sarar em uma semana, eu vou demorar 2 para sarar. Mas saro é uma característica minha, eu aprendi a conviver com isso. Mas isso entra nesse combo, ele se soma todos esses fatores para colaborar para que eu tenha uma recuperação ainda mais lenta. Para completar, também temos a história já contada aqui, de eu ter ficado mais de 1 ano sem tratamento. Então, quando eu tive o treco, eu não sabia o que estava acontecendo, eu nunca tinha ouvido falar em burnout, eu só sabia que eu estava me sentindo muito mal, que eu estava exausta, que eu não estava conseguindo fazer nada, e eu ficava indo de médico em médico, ouvindo que era coisa da minha cabeça, que eu tinha que ir pro psiquiatra, que eu não tinha nada. E pior, alguns médicos propuseram tratamentos que se mostraram não só errados, como irresponsáveis. Então, por exemplo, durante um tempo eu fiz uma recuperação física, uma reabilitação física, que a proposta era para que eu melhorasse de uma desautonomia, que também despirocou junto com o meu corpo, e isso fazia com que eu passasse mal da fadiga. Então, quando eu iniciei, 1 ano e tanto depois, que eu achei um médico que acreditou em mim, que me examinou propriamente, que me explicou o que estava acontecendo e que começou um tratamento correto, que eu comecei a ver melhora, que eu comecei a ficar, sabe, em pé e ativa de novo. Quando nós começamos esse tratamento, simplesmente a resposta do meu corpo era ainda mais lenta do que já é o meu normal. Minha resposta é tão lenta porque o meu corpo, meio que eu falei pra ele, tá tudo bem você trabalhar dessa maneira errada, dessa maneira, desse modo de segurança que você arrumou, senhor cérebro, para que eu não morresse. Vamos continuar assim. Então, é como se meu corpo resistisse a terapias, resistisse a tratamentos médicos. Resiste, mas vai. Então é óbvio que estou fazendo os tratamentos com maior afinco, eu estou sempre pesquisando o que mais eu posso fazer, quem mais eu posso procurar, eu converso com muitos profissionais, eu já consultei vários tipos de terapeutas, de médicos, de profissionais da saúde, para que eu tivesse o que eu tenho hoje, que é uma equipe à minha volta, que simplesmente são as melhores pessoas que eu encontrei em cada uma das suas áreas, para me ensinar e me ajudar a me recuperar de tudo isso. Portanto, a resposta que eu dei para mim, que eu dou para você esse monte de fatores que eu acabei de listar, somados, fizeram com que eu tivesse um treco completamente avassalador. E quanto mais avassalador é o que você tem, mais difícil e demorada é a recuperação, ainda mais quando a gente fica revoltado e não aceita, que é o que eu falei no vídeo anterior. Então agora a minha missão é aceitar a condição que eu tenho hoje, tendo consciência de que ela é temporária, mas que eu preciso colaborar para que ela vá embora de vez.